Eu sou o Vi Sampaio e essa é uma vídeo resenha para Page Group Stephen King do livro Doutor Sono. Doutor Sono é a continuação do Iluminado. Eu fiz uma vídeo resenha já para o livro Iluminado anterior e aí eu prometi que eu faria também a resenha do Doutor Sono. Aqui está ela. Existem alguns pontos bem positivos a respeito do Doutor Sono. Eu tentei ler com o máximo de imparcialidade possível, mas é inevitável fazer comparações, né? Então, eu prefiro o Iluminado ao Doutor Sono e eu vou explicar o porquê. Bom, Doutor Sono foi publicado em 2013, trazido aqui para o Brasil pela Suma de Letras em 2014. Eu terminei a leitura tem 2 dias, mas eu só acabei lembrando de fazer a vídeo resenha hoje. Sorry. E o livro vai contar a história do que se deu com o personagem principal do Iluminado, o Danny Torrance. O que aconteceu com aquele garotinho que tinha aquela iluminação gigantesca, que conseguia ler a mente das pessoas e vislumbrar o futuro? O que aconteceu com ele? Uma das motivações para o Stephen King ter escrito esse livro foi justamente esse questionamento, né? Durante muitos anos se perguntou o que aconteceu com o Danny, e aí ele resolveu, 30 e tantos anos, 35 anos depois, escrever a continuação. O começo do Doutor Sono é bem interessante porque eu tinha terminado de ler o Iluminado, aí eu comecei a ler Doutor Sono. E o primeiro capítulo do Doutor Sono é uma continuação bem próxima do Iluminado. Então eu ainda estava muito familiarizado com aquele cenário, aquela atmosfera, as personagens, o Danny, a mãe, o Halloran. Então isso me trouxe um certo conforto. Quando eu comecei a leitura, foi tipo... legal, eles estão ali ainda, conversando assim e tal, falando sobre isso. Então, conhecer as personagens, saber mais ou menos o que elas estão pensando, de que forma elas se relacionam, foi bem interessante para o começo da leitura. Mas aí depois, existe um corte temporal, e aí Stephen King vai narrar essa história, pelo que eu percebi, por 3 perspectivas diferentes. A primeira perspectiva é a do Danny, enquanto adulto. Então essa história vai focar bastante na idade adulta do Danny, que agora virou Dan, né? Um apelido mais sério. O segundo ponto de vista é o de um grupo de, digamos assim, nômades, né? Pessoas que perambulam aí por cidades e estados, chamado Verdadeiro Nó, que é um grupo de pessoas que se alimenta da iluminação de criancinhas. Então, crianças iluminadas são deliciosas, são um prato perfeito para o Verdadeiro Nó. E o que acontece? O Verdadeiro Nó, eles vão realmente como nômades, né, perambulando em seus trailers, para cima e para baixo, atrás de crianças que têm iluminação. Eles torturam essas crianças e matam elas para conseguir aspirar o vapor que essas crianças emitem quando são torturadas e mortas. Então, essa é a segunda perspectiva da história. E a terceira perspectiva é a de uma criança e da família dela, chamada Abra, ou Abadu, que é uma criança que, como o Danny, quando era novinho, tem uma iluminação muito grande. Então, quando o Verdadeiro Nó descobre a presença, né, a existência dessa menina, eles vão aí fazer de tudo para conseguir capturá-la, torturá-la e matá-la. Até porque o estoque de vapor do Verdadeiro Nó está bem baixo. E tem alguns probleminhas de saúde acontecendo aí com alguns membros do Verdadeiro Nó. Então eles precisam correr atrás dessa menina que possivelmente tem imunidade a uma doença que afetou o Verdadeiro Nó. E eles têm nessa menina a esperança de conseguir com que eles, né, tenham o seu estoque de vapor aumentado e que eles consigam viver por mais tempo, ou por muito tempo, né, digamos assim. Bom, o que me incomodou em Doutor Sono? A história é bem interessante, a premissa ótima. E aí você começa a ler o livro e já tem essa noção, bom, essas 3 histórias vão se entrecruzar em algum ponto. O que acontece aqui, demora muito para isso acontecer. Eu fiquei extremamente impaciente. Então, o livro leva praticamente 200 páginas para que isso aconteça. Então são 200 páginas de ladainha. Claro, tem muitas coisas muito importantes que não teriam como não ser narradas, mas eu acho que Stephen King poderia ter narrado isso de uma forma um pouco mais acelerada. O livro poderia ser um pouquinho mais curto para que essa conexão acontecesse de uma forma mais rápida e o pace do livro fosse mais interessante.
Então, o começo pra mim foi muito parado, assim. As coisas demoravam muito a acontecer e eu tava muito ansioso pra ver o que ia acontecer no final. Eu não tava querendo perder tempo com os meios, né? Foram muitos meios. Enfim, esse foi o ponto mais baixo que eu achei, né? Com relação à narrativa do Dr. Sono. A questão de as coisas demorarem a acontecer. Principalmente o entrecruzar das 3 histórias. Mas houveram pontos muito positivos. O primeiro é a narrativa do King, que é deliciosa. Ele te prende muitas vezes fazendo com que você faça conexões com várias coisas. Uma das coisas que ele faz muitas conexões aqui são itens de intertextualidade. Então ele menciona, não é nada muito aprofundado, mas ele menciona Harry Potter, The Hobbit, Goldilocks, que é Caixinhos Dourados, Jogos Vorazes, se eu não me engano. Ele menciona também o John Walters. Então, assim, quando você conhece essas referências e você lê elas no texto, isso te prende, te puxa. Então, essa é uma técnica que ele usa pra fazer com que a gente se relacione de uma certa forma mais aprofundada com o livro. Então, isso eu acho bem legal. Mas, por outro lado, em outros livros dele, essas referências são mais enraizadas, são mais profundas. Então, eu acho que ele só lançou mão de algumas coisas assim, mas ficou tudo muito solto. É interessante, mas não... Enfim, cativou, mas não tanto, digamos assim. Existem momentos na história, e eu consigo lembrar aqui de pelo menos 3, que eu não vou falar pra não soltar spoiler, mas pelo menos 3 momentos da história me chocaram muito, em termos de me surpreender mesmo, sabe? Da história ir rumando pra um determinado caminho e de repente você fala, sério isso? Não acredito. E aí isso te dá um gás maior pra leitura. Esses 3 eventos aconteceram depois das primeiras 200 páginas. Então por isso que eu tô dizendo que depois da 200ª página é que o negócio começa a pegar fogo. E aí a leitura se torna mais interessante. É isso, recomendo a leitura. Gosto mais do Iluminado do que do Dr. Sono, mas recomendo sim a leitura do Dr. Sono também. Eu pretendo ler em breve do Maqui, certo? Provavelmente será a minha próxima leitura. Eu não sei se... por sinal, esse exemplar aqui eu comprei de segunda mão de um membro da page group Stephen King, que eu não lembro agora o nome dela. Esqueci. Enfim, assim que eu terminar a leitura, se for realmente esse livro que vai ler, eu ainda não comecei, porque não falei de página. Pode ser que eu mude de ideia, mas se eu for realmente ler o do Maqui, provavelmente farei também vídeo resenha e postarei pra vocês. Beleza? Espero que tenham gostado da resenha. Participem da page group Stephen King, deem suporte lá pro grupo e é isso. Tchau!